Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que dá o que falar. Aqueles barulhos estranhos em casa, objetos que se movem sozinhos, o famoso poltergeist. Mas calma, a nossa abordagem aqui vai ser um pouco diferente. A gente vai usar uma espécie de manual de investigação do século XIX, que olhava para esses fenômenos não com medo, mas com uma curiosidade quase científica. Então, bora entender isso melhor? Quem nunca, né? Aquele barulho no meio da noite que faz a gente gelar e pensar, o que foi isso? Normalmente, a gente logo acha uma explicação. Ah, é o vento, é a madeira da casa trabalhando. Mas e quando não é? A fonte que a gente está usando para essa análise descreve fenômenos que vão bem além de um simples estalo na parede. A gente está falando de pancadas fortes, bem definidas, do som de pratos se espatifando na cozinha, mas quando vamos ver está tudo no lugar. Móveis se arrastando, objetos voando do nada, portas batendo, são eventos que desafiam a lógica e que, claro, historicamente sempre causaram muito pavor. Tá. E aí? Diante de uma situação dessas, por onde se começa a investigar? Segundo esse nosso guia, o primeiríssimo passo é tentar sacar se o que está acontecendo é algo aleatório, na natureza, ou se tem uma inteligência por trás. E o mais interessante aqui é a abordagem super racional que o material propõe. Antes de sair pensando em coisas do outro mundo, a instrução é bem clara. Esgote todas as possibilidades lógicas. Será que é o vento? Será que tem algum bicho no forro? Ou, quem sabe, até uma pessoa querendo pregar uma peça? Só depois de descartar tudo isso é que se começa a pensar em outra possibilidade. E aqui vem o pulo do gato, o teste de fogo. A grande pergunta é, o fenômeno reage? Ele interage? Se alguém pensa, se tiver alguém aí, dê 3 batidas, e logo em seguida houve 3 batidas claras, bom, aí já não dá mais para culpar o vento, né? Isso é um sinal de que existe uma causa inteligente e invisível por trás dos ruídos. Certo. Então, fique estabelecido que existe uma inteligência ali. A próxima pergunta, que não quer calar, é quem ou o que exatamente está fazendo isso? E quais as intenções? A fonte é bem direta nesse ponto. A ideia não é que espíritos superevoluídos, anjos ou mestres estejam lá na cozinha quebrando pratos. Segundo essa visão, os espíritos mais elevados usariam os de ordem inferior para essas manifestações físicas, quase como a gente contrata alguém para fazer um serviço pesado. Geralmente com o objetivo, como chamar a atenção para alguma coisa. E quais seriam as motivações? Bom, na maioria das vezes, seriam apenas espíritos mais levianos, digamos assim, que se divertem com o susto que provocam. Outros, porém, poderiam estar em sofrimento, buscando ajuda, buscando preces. Alguns poderiam estar tentando passar um recado importante e, numa minoria dos casos, agindo por um sentimento de vingança. Entender o motivo é a chave para saber como lidar com a situação. Essa talvez seja a pergunta mais intrigante de todas. Como é que um ser que não é físico consegue mover um objeto físico? A explicação que o material dá envolve um conceito bem central para essa teoria. E a resposta passa pela figura do médium natural. A ideia é que, para esses fenômenos acontecerem, quase sempre é preciso ter uma pessoa específica por perto. Essa pessoa, muitas vezes sem nem imaginar, teria uma energia vital, uma constituição que permite que essa energia seja emprestada para a ação no mundo material. O processo que a fonte descreve é fascinante. Funciona mais ou menos assim. O espírito identifica essa pessoa que serve como uma fonte de energia. Ele extrai uma parte dessa energia chamada de fluido vital e combina com a sua própria energia. Essa mistura cria uma força tangível, real, que tem o poder de levantar uma cadeira ou de bater na parede. Não seria mágica, mas uma espécie de bioeletricidade invisível manipulada por uma inteligência. Na teoria, tudo isso pode parecer meio abstrato, né? Mas um exemplo prático ajuda a deixar as coisas bem mais claras. E a fonte traz um caso que foi estudado em detalhes em Paris, lá por 1860, que ilustra essa dinâmica perfeitamente. Na época, os investigadores usaram um médium que escrevia e foram direto ao ponto. Perguntaram para o próprio causador da desordem quem ele era. E a resposta surpreendente de tão simples. Não era nenhum demônio poderoso, nada disso. Era o espírito de um antigo morador da região, um catador de trapos chamado Jeannette. E a motivação dele? Pura e simples diversão. Ele gostava de assustar os novos moradores. A próxima pergunta, claro, foi sobre o mecanismo. Ok, Jeannette, mas como exatamente você conseguia arremessar as coisas? E a resposta dele confirma toda a teoria que a gente viu. Ele disse que precisava de um instrumento. E esse instrumento era a empregada da casa, que seria a tal médium natural.
Ele usou o que chamou de natureza elétrica dela, combinou com a energia dele e juntos conseguiam mover os objetos. Para os investigadores, o mistério estava resolvido. Agora, vamos para um fenômeno que é descrito como ainda mais raro e complexo. Não se trata só de mover objetos que já estão no ambiente, mas de fazer objetos aparecerem ou desaparecerem de um cômodo fechado. E aqui, um outro espírito considerado mais esclarecido, um tal de Erasto, explica a diferença. Ele diz que uma coisa é fazer barulho, outra bem diferente é conseguir transportar matéria. Isso exigiria um nível de habilidade e condições muito, mas muito mais sofisticadas. E as condições para isso acontecer seriam varíssimas. Precisaria de um médium de uma sensibilidade excepcional. E mais, uma afinidade, uma sintonia quase perfeita entre o espírito e esse médium. Juntos, eles teriam que dominar essa manipulação de fluidos a ponto de, basicamente, tornar o objeto invisível, movê-lo através da matéria e depois fazê-lo reaparecer. É um processo descrito como exaustivo, até mesmo para o espírito, o que explicaria por que é algo tão incomum. Ok, então já vimos a possível causa, o quem, o porquê e o como. A última parte da nossa análise é a mais prática de todas. Se alguém se depara com uma situação dessas, o que fazer? E aqui está, talvez, a maior mudança de perspectiva que a fonte propõe. A reação natural da maioria das pessoas é o pânico, o medo. Mas a recomendação é justamente o oposto: abordar a situação com calma e, acima de tudo, com curiosidade. O medo, segundo eles, só serve de combustível, especialmente se for um espírito brincalhão. O guia prático é fascinante. A chave é não dar a reação esperada. Se forem espíritos brincalhões, rir das artimanhas deles ou simplesmente ignorar, geralmente os faz desistir por puro tédio. Para casos que parecem mais sérios, a recomendação é tentar o diálogo ou oferecer preces sinceras que são vistas como ferramentas para trazer uma resolução pacífica. E uma curiosidade, rituais de exorcismo são considerados inúteis e os espíritos achariam até divertido. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente do que cada um acredita, essa forma de investigar as coisas lá do século XIX nos convida a questionar as nossas próprias percepções. Ela sugere que talvez, por trás de muitos eventos que a gente rotula como impossíveis ou aleatórios, possa existir uma inteligência e um propósito que a gente simplesmente não tem ferramentas para enxergar. O que mais pode estar acontecendo bem debaixo dos nossos narizes que a gente nem imagina? Fica a reflexão. E com isso, encerramos esta análise.